Senhor, é alta madrugada, nós já estamos cansados, mas nós necessitamos ouvir a Tua voz, Pai. Tantas as adversidades que temos enfrentado, Senhor, mas diante da Tua presença somos como o Senhor gigante, como somos poderosos, somos fortes, somos, Senhor, como diz a Tua palavra, Pai, e dizemos a nossa fraqueza aí tem força do Senhor. Senhor, podemos, Senhor, se fortalecer, Pai. Vem, Senhor, nesta manhã trazer algo novo sobre as nossas vidas. Venha tocar em nós, Senhor, com o Teu rio, com a Tua presença, com o Teu Shekinah, Senhor, de um modo especial, Pai. Venha renovando as nossas forças, venha nos ensinando a ser guerreiro, vencedor em todas as batalhas que temos enfrentado. Senhor, a Tua palavra diz, Senhor, que Tu és o nosso Deus, Senhor, que entra na peleja e não perde. Tu és o Deus que entra na guerra e não perde, Pai. Que todas as guerras que têm se levantado, Senhor, a menor, a maior, Pai, nós colocamos diante do Teu altar, Pai, nessa manhã, como diz a Tua palavra, Senhor. Senhor, nós olhamos para Ti, Pai, e sabemos que de Ti vem socorro, vem socorrer-nos, Senhor, vem nos fortalecer, vem nos ajudar, Senhor, vem nos ensinar a ficar firme até o fim, Pai, porque a Tua palavra diz, Senhor, que é o que vencer, esse sim, Senhor, terá o direito de assentar contigo, Senhor, e comer da árvore da vida. E nós precisamos vencer, Pai. Nos fortaleça até esse dia, nos fortaleça até chegarmos aí, Pai, nos fortaleça até chegarmos junto contigo, nos fortaleça, Pai. Não deixa nós ficarmos olhando para um lado, embaraçado com essas coisas dessa vida, desse mundo, Pai, mas que nós possamos ficar olhando para Ti, fortalecido em Ti. Fortaleça nossas vidas, fortaleça nossa fé nessa manhã, fortaleça o nosso coração, Pai. Abençoa nossas vidas, abençoa cada um de nós que estamos aqui, abençoa a Tua serva Gislaine, Pai. Cumpra para o Teu propósito sobre a vida dela e que ela possa se vencer, fortalecer, ser vencedora, ser corajosa, Pai, e que o Teu nome seja glorificado. Envia Teus anjos ao redor dela, como diz a Tua palavra, e guarda ela, que todas as guerras que ela tem enfrentado, Tu guerreia por ela. Guarda, toca ela, Senhor, de um modo especial, toca no seu ser, toca na sua saúde, toca no seu emocional, toca na sua vida, Senhor, na carne e nos nervos, Pai, e vai dando graça para ela. A Tua palavra diz, Senhor, que só em Ti tem cura, só em Ti tem vitória, só em Ti tem salvação. Não tem outro Deus além de Ti, que salva, que liberta e que cura e que muda a história da Tua filha, para que o Teu nome seja glorificado. Eu creio na Tua palavra. A Tua palavra diz, Senhor, que ela é um soldado, ele é um vaso escolhido por Ti, Pai. Visita a vida dela nessa manhã e traga graça, fortaleça ela, para que ela venha, Senhor, a sentar conosco neste lugar, a celebrar o Teu nome, a exaltar a Ti na Tua presença, e, Senhor, que o Teu nome seja glorificado. E nesse momento nós amarramos, Senhor, todo valente que se levanta contra a alma dela, contra a vida dela, e põe por terra, Pai, para louvor da Tua glória, porque a Tua palavra diz que não tem outro Deus maior que Ti, Pai. Tu és o Deus vencedor invicto, e nós clamamos, Senhor, chamamos, Senhor, a existência das bênçãos sobre o seu lar, sobre a sua família, sobre o seu esposo, sobre os seus filhos, e que o Teu nome seja glorificado, e que não falte coisas grandes e nem pequenas sobre a sua vida e sobre o seu lar, para o louvor da Tua glória. Abençoa nossas vidas, abençoa o Teu servo, fortaleça ele, fortaleça a minha vida, fortaleça a vida da Tua serva, de modo glorioso nessa manhã, e que o Teu nome seja glorificado. A Tua palavra diz, Senhor, aonde há 2 e 3 reunidos no Teu nome, Tu faz presente. Faça presente neste lugar, que Seus anjos passeiem aqui com liberdade, que a Tua Shekinah derrame sobre este lugar, e que o Teu nome seja glorificado, e o Teu nome seja exaltado. Toda a honra, toda a glória nós Te damos, Senhor. Somos gratos a Ti por mais um dia de vida. Obrigado pelo privilégio de podermos estar na Tua presença, de podermos relembrar que Tu morreu a nossa morte. Aquele castigo, Pai, era meu. Aquele castigo era do Teu povo, Pai. Era aqueles que Te servem. É aqueles que, Senhor, Te ama. A Tua palavra diz que Tu morreu a minha morte, a nossa morte, para vivermos a Tua vida. E que a Tua vida venha sobre nós nessa manhã, trazendo graça, trazendo presença, trazendo renovo,
trazendo vitória, Pai. Que o Teu nome seja glorificado, Pai. Visita cada lar, cada membro, Senhor, da nossa família de um modo especial. Visita cada um, Senhor, e que cada um ao seu tempo se renda a Ti, Pai. Eu creio que cada um ao seu tempo vai se render a Ti, e o Teu nome será glorificado, e nós como os Teus filhos diremos, Senhor, eu e minha casa servimos a Ti, eu e minha casa somos Teu, Pai, lavado e remido no Teu sangue, e Teu nome será glorificado, Pai. Nós vamos lá chegar mais uma vez para ouvir a Tua palavra, que a nosso coração seja terra boa, para plantar e fazer fluir e frutificar a Tua palavra nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Digno de glória. Glorificado seja o Teu nome, ó Deus. Tu és maravilhoso, Jesus. Tu és maravilhoso, Tu és digno de honra, de glória, louvor e adoração, Pai. Só Tu és digno, ó Deus, e nós nos rendemos, Senhor amado, diante dessa glória, diante dessa manifestação, diante do Teu poder, Senhor. Nós, Senhor amado, entendemos, ó Deus querido, o Teu agir no passado, ó Pai querido, quando nós nos convertemos, ó Pai, e naquele momento algo glorioso, Senhor amado, se passou dentro de nós, Pai. Algo tremendo, Senhor amado, pois aqueles que nos rodeavam, aqueles, Senhor amado, que estavam à nossa volta, eles nos tinham como mortos, eles nos tinham como acabados, eles nos tinham como destruídos, mas eis que um Deus forte e poderoso, Criador dos céus e da terra, com uma mão gloriosa, foi até os nossos corações, do lamaçal do pecado, nos tirou com mão forte, colocou os nossos pés firmes sobre uma rocha, colocou nos nossos lábios um cântico a Ti, Pai, e uma novidade de vida para vivermos diante da Tua presença. Senhor amado, que nesta manhã, ó Deus, nós venhamos, Senhor amado, não somente renovar a nossa aliança contigo, mas nós venhamos reviver este momento, relembrar este momento, Pai, reavivar a nossa mente, ó Deus, a saber que valeu a pena lá atrás e continua valendo a pena nos dias de hoje, Pai. Nós queremos te render graças, ó Deus, e não é pela quantidade, mas é pela qualidade daquilo que fazemos diante de Ti, ó Pai. É fazer aquilo que Te agrada, Pai, fazer aquilo onde o Teu nome possa ser engrandecido, glorificado, que as pessoas ao olharem para nós, ó Deus, elas vejam a Tua presença, elas sintam o Teu agir, Pai, que embora sejamos todos humanos, mas nós somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Então que as vidas, Senhor amado, ao se aproximar de nós, vejam em nós uma diferença, um diferencial neste mundo, Pai, para que o Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 20. Aleluia. Engrandecido sejas Tu. Pode ser sentado. A gente vai ler bastante, então. Aleluia. Oh Deus tremendo. Deus é muito bom. Não tem como nós participarmos da ceia do Senhor sem relembrarmos quem nós éramos antes de Cristo e quem nós somos hoje, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. A palavra de Deus diz assim, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo.
Não existe mais as pessoas, o diabo, querer ir lá no nosso passado, fazer uma pescaria do nosso passado e trazer para nós hoje, porque a Bíblia nos garante isso. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, andam agora segundo o Espírito Santo do Deus Todo-Poderoso. Então não há possibilidade. O inimigo, ele consegue alimentar as almas que precisam desse tipo de alimento, mas aquele que está em Cristo Jesus, ele é uma nova criatura, ele é uma nova pessoa, ele anda em novidade de vida, já não pratica mais as mesmas coisas que praticava anteriormente, ele anda numa novidade de vida, ele anda diferente, para que o nome do Senhor que o resgatou seja glorificado. Que o nome do Deus Todo-Poderoso seja glorificado. Nós estamos representando um reino, e este reino é o reino celestial, é o reino dos céus. A palavra de Deus diz assim, que por um homem entrou o pecado no mundo, e entrando o pecado entrou também a morte. Este homem era Adão, e o Senhor lançou ali uma promessa, que se por um homem entrou o pecado e a morte, também através de um homem entraria a salvação e a vida. Louvado seja Deus. E foi exatamente isso que o Senhor cumpriu através do seu Filho amado Jesus Cristo. E quando ele veio, ele passeou por esta terra, ele caminhou ali em Israel, ele ministrou a palavra, ele ministrou a cura, ele transformou vidas, ele alimentou vidas. Mais de 15 mil pessoas numa reunião, onde ele pôde dar pão e água para todo mundo, pão e peixe para todo mundo. Ou seja, eu posso saciar a sua alma, eu posso saciar o seu corpo. Ele nos diz isso aos nossos corações, e nós tomamos uma decisão. Eu, no meu caso, há 29 anos atrás. Alguns de vocês, você sabe o tempo, mas é para nós lembrarmos hoje, nessa renovação de aliança com Cristo, é lembrar exatamente aquele momento, aonde o Senhor Jesus Cristo chegou na nossa vida. Quem era você? Como é que você estava? Em que condições você estava? Quem é que intercedia por você? Então o nosso Deus não mudou. Então, se nós estamos vendo um quadro diferente hoje, nós podemos orar por alguém hoje como alguém orou por nós lá no passado, e o mesmo Deus de glória e poder há de manifestar o seu poder sobre as vidas hoje, para que o teu nome seja glorificado. Se nós andamos em novidade de vida, quando as pessoas olharem para nós, ele precisa enxergar Jesus Cristo, ele precisa ver em nós o agir de Deus, não somente no falar, mas no agir, porque 1 João 3,18 diz: filhinhos, não amemos por palavras, mas por obra e em verdade. Então, ou seja, não adianta só ficar falando, nós precisamos comprovar isso com atitudes. E quando nós observamos Jesus dizendo que ama a sua humanidade, ele não somente falou, mas ele comprovou com a sua atitude o seu amor por nós. E quando ele nos comissiona a fazer algo para ele nos chama para ser o diferencial nessa terra. Ele te chama para ser diferente. Se fosse para ser igual aos outros, ele não chamaria você, deixaria você onde você estava. Ele te chamou para ser diferente. Ele não chamou você porque você era perfeito. Ele te chamou para você ser aperfeiçoado pelo seu poder. Ele não te chamou porque você era saudável. Ele te chamou porque ele queria te dar saúde. Porque ele queria te sarar, ele queria me sarar. Ele queria mostrar para o mundo o seu poder. Então, independente de onde nós estávamos, ele foi até nós. E ali ele resgatou as nossas vidas e nos deu uma nova história. A partir dali, tem um grupo musical nos Estados Unidos ou na Inglaterra, que é AC/DC, antes de Cristo e depois de Cristo. Mesmo que eles louvem o inimigo através das suas músicas, mas ali existe 4 letras, que mostram exatamente como era antes de Cristo e depois com Cristo. E a nossa vida é assim.
Antes de Cristo, como nós éramos, e depois com Cristo, que nós nos tornamos. Se nós éramos tímidos, hoje a gente fala demais. E se falávamos demais, hoje somos tímidos. Deus, Ele muda todo o quadro, mas para que o nome dEle seja glorificado. Então o Senhor Jesus Cristo, Ele sabe trabalhar no meio da humanidade. Só que Ele vai falar através da minha vida e através da sua vida. Ele vai curar através de nós. Ele pode enviar anjos? Pode, mas essas pessoas, elas virão em carne e osso. E essas pessoas serão usadas pelo Senhor para a manifestação da glória do poder de Deus. E isso é muito bom. Quero que você saiba que Jesus te escolheu. Se Ele nos escolheu, Ele nos escolheu para sermos aperfeiçoados. E aí transmitimos aquilo que Ele queria fazer. A palavra de Deus diz assim que Jesus, Ele veio, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo se transformou, a palavra se transformou numa pessoa. E essa pessoa andava e falava aos nossos corações. E quando essa pessoa caminhou durante 3 anos, ele ministrando através do seu ministério de cura, de libertação, de transformação, ele cansou de dizer aos seus discípulos que o reino dele não era deste mundo, mas o reino dele era um reino eterno. Que o reino dele não era terreno, mas o reino dele era celestial. Quando ele falou sobre o templo, que esse templo pode ser destruído e em 3 dias eu reconstruo, ele não estava falando do material, ele estava falando de si mesmo. Quando ele estava falando assim, olha, eu tenho o poder de dar a vida e tenho o poder de dar a morte. Não se preocupe com quem tem poder para tirar a vida. Se preocupe antes com quem tem poder de tirar a vida e ainda lançar a alma no inferno. Ele lançou essas palavras aos corações. E quem estava ouvindo essas palavras realmente não as compreendia. Porque para eles era muito difícil entender o reino celestial, entender as coisas de Deus. Então os homens entendiam do que era terreno. E o Senhor Jesus Cristo veio abrir os céus para nós, para fazer-nos entender o reino celestial. E uma coisa nós precisamos gravar isso no nosso coração: ninguém tem o poder de ressuscitar ninguém, mas somente aquele que teve o poder de ressuscitar a si mesmo tem o poder de ressuscitar os outros. O Senhor Jesus Cristo, Ele foi sepultado. Ele ficou 3 dias. Ao 3º dia, a Bíblia diz que ele abriu o túmulo. O túmulo foi aberto e ele saiu. Na sua saída, ele encontra uma mulher. E a esta mulher ele dá uma ordem: fala para os discípulos. E ela vai e os discípulos não acreditam. Mas aquele que disse que voltaria, ele voltou. Aleluia. Tem um louvor diante do trono, quando eles falam assim sobre que já havia festa no inferno. Mas aí eles começaram a ouvir passos fortes, seguindo, indo na direção deles. Ou seja, era o rei dos reis para tomar a chave da nossa vitória. Louvado seja Deus. Então o inimigo, por mais que ele planeje, por mais que ele faça, ele é submisso à autoridade do Deus Todo-Poderoso, do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem nós servimos. Amém? Então nós não nos curvamos diante do homem, diante daquilo que o homem deseja. Nós nos curvamos diante da autoridade máxima, celestial, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E no meio das pessoas nós vamos encontrar pessoas que acreditam de imediato, que não acreditam e que ficam em cima do muro e que têm dúvidas. E essa dúvida somos nós que temos que tirar do coração dela. O apóstolo Paulo disse assim, que eu trago no meu corpo as marcas desse evangelho, ou seja, Jesus me chamou e agora eu trago em mim a igreja, o mandamento dele. Então o fato dele ministrar a palavra como ele ministrava, em prisão ou fora dela, ele trazia sobre ele a igreja, a marca de Jesus. E nós trazemos a igreja de Jesus Cristo. Amém? Nós trazemos essa responsabilidade. E nós podemos nos reunir como os discípulos se reuniram com medo, ou nós podemos abrir e irmos adiante
Porque aquele que disse que para a gente ir, ele disse: eu vou à sua frente, eu vou abrindo o caminho, quebrando as correntes, fazendo uma ponte no abismo, um abrigo no deserto, uma ponte sobre as águas. Ele é um Deus tremendo e glorioso, que nos comissionou para tal. Então vamos trazer à nossa memória aquilo que o Senhor tem feito, para transmitirmos a todos, em nome de Jesus. A palavra de Deus em João 20, a partir do verso 19, a palavra de Deus diz assim: chegado depois da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, encerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles, e disse-lhes: paz seja convosco. Ele poderia ter dito: eu não falei? Eu não falei que eu ia voltar? É isso? O que mais o Senhor Jesus Cristo poderia ter dito? Eu te avisei? Por que o espanto? Tem coisas que Deus prometeu para o seu coração e para o meu coração, que hoje, se acontecer, você vai ficar assustado. Mas não precisa ficar assustado, Ele já havia te prometido que ia fazer. A salvação é algo que Deus já prometeu e ela já se cumpriu. Então não fica assustado quando Jesus te salvar. Não fica assustado quando Ele suprir as suas necessidades, porque Ele disse que iria suprir cada uma das suas necessidades. Não fica assustado, não fique triste quando não tem, não fique assustado, espantado quando as coisas acontecem. Se Jesus Cristo Ele diz que cura, que liberta, que transforma, qual é a surpresa dele curar? Onde está a surpresa? Não tem surpresa. Nós ficamos assustados, porque será que nós somos dignos dessa cura? Dignos dessa bênção? Ah, Senhor, será que eu estou no centro da sua vontade? Eu li esses dias que Deus, Ele não age pela necessidade. Se nós entendemos que Deus vai agir pela nossa necessidade e vai ficar com dó da gente, nós estamos errados. Jesus age pela nossa fé. É pela fé. Pela fé o Senhor criou todas as coisas. Pela fé Moisés foi até o faraó. Pela fé Abraão subiu ao monte para sacrificar Isaac. Pela fé. Ou seja, eu não estou vendo nada acontecendo, mas eu creio que está tudo acontecendo. Amém? Nós estamos aqui nesta manhã e estamos olhando, não tem nada acontecendo, mas no mundo espiritual tudo está acontecendo. Tem barulho de espada, os anjos pelejando a nossa peleja, tem bênção chegando, tem anjos lutando a nossa peleja lá no mundo espiritual, para que aquela bênção que você clamou há 21 dias atrás, ela comece a chegar hoje, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que amanhã você receba um telefonema, para dizer assim: olha, a sua vitória chegou, glorificado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Não se assuste quando a bênção chegar, porque Deus prometeu que a vitória é sua, em nome de Jesus. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse depois Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Então ele vai e diz aos seus discípulos: paz seja convosco. E ele diz: assim como eu vim, vou para o meu Pai, agora você também vai. Ou seja, agora você também vai fazer o que eu estava fazendo. Você me representa. Muitas frases nós vemos: fulano me representa, fulano não me representa. Jesus dizendo: a partir de agora você me representa. Eu sou um representante do reino de Deus. Você é uma representante do reino de Deus. E qual é a sua credencial? Como é que você se apresenta? Como é que nós nos apresentamos? Quem aqui já trabalhou de representante de vendas? Eu estou representando um produto. Se você pega aí os produtos de beleza, a irmã Vilma esses dias postou o tapete. A irmã é representante do tapete.
Como que fala o representante de quem está representando o tapete? Qual é a frase que você coloca? Olha que lindo, maravilhoso, ótima espécie, assim, assim, assim. Você é representante de quem fez aquilo. Se você vai vender Tupperware, como é que você faz? Você chega lá criticando a Tupperware? Como é que você vende? Nossa, a Tupperware é o melhor que existe. De qualidade. É caro, mas é bom. Tá vendo? Você é representante. Então, quando você olha para o, vamos colocar assim, o Boticário. O Boticário tem por trás dele, da sua marca, existe uma nova era, existe um monte de coisa, mas o perfume é bom. Então eu, como pastor, conhecedor dessa marca, eu preciso falar do líquido, eu preciso falar da essência, eu preciso falar do perfume, eu não preciso falar da marca, porque a marca todo mundo já conhece. Eu preciso falar da essência, eu preciso falar do principal, do cheiro. E você pode observar que antigamente não existia aquela amostra grátis onde levantava o plastiquinho na revista para sentir o cheiro. Antigamente era só pelo visual, e você só sabia se era bom quando chegava. Hoje você vai lá e sente o cheiro, você prova, existe a amostra. Mas você que é o representante, você que é o portador daquela revista, você que é o portador, você está representando. E como é que você se apresenta para representar? Como é que eu, como pastor, me apresento para representar o Rei dos Reis? Ora, alguém vai dizer assim, como que você pode ser um pastor e me aparecer de Uno 2000? Como isso? Aí eu olho para Jesus, como é que Jesus entrou em Jerusalém? Ele entrou de Ferrari? Ele entrou de Lamborghini? Ele entrou de jato? Não, ele entrou montado no jumento. Para mostrar para o povo o seguinte, eu estou entrando montado no jumento para mostrar para vocês que eu vim para trazer salvação e não guerra. Eu vim para te dar a bênção e não trazer juízo. Porque se eu tivesse entrado num cavalo branco, montado nesse cavalo branco, como fala o livro de Apocalipse, com os seus anjos ao seu redor, ele vinha para o juízo. Então aquele momento não era momento de juízo, era momento dele se sacrificar pela humanidade. Então se alguém falasse, pastor, mas você representa o reino de Deus com Uno, Jesus representou no jumento. Porque ainda ele diz, você está sendo enviado para anunciar o meu evangelho. Quando for o julgamento, eu não vou precisar anunciar o julgamento. Amém? Nós não vamos precisar, Jesus está vindo e vai julgar você. Não. Porque a igreja já vai ter subido. O julgamento já virá. Então o nosso trabalho é até a vinda do Senhor e Salvador Jesus Cristo nas nuvens. Depois disso, o trabalho é todo dele. Agora, ele está dizendo assim, o meu Pai está enviando vocês, vocês são os nossos representantes. Sendo os nossos representantes, o que você vai fazer como representante? Como é que você se apresenta? Eu sou o pastor Misael, servo do Deus vivo. Como você se apresenta? Ontem eu cheguei lá na casa da sua mãe, a Rita virou para mim e falou, servo. Glória a Deus, as pessoas reconhecem em você o quê? Eu sou servo. O apóstolo Paulo disse, eu sou servo. Tiago disse, eu sou servo. Se os discípulos disseram, eu sou servo, por que eu tenho que falar que eu sou senhor? A minha credencial não me chama de senhor, a minha credencial me chama de servo. Amém? E diácono é servo, pronto para servir. Agora, se as pessoas querem rótulos diferentes, carteirinhas com nomes diferentes, algo diferente, elas estão buscando para si a glória, e não a glória para Deus. Então nós precisamos compreender todas essas coisas. Eu estou querendo falar aqui a palavra Avon,
que significa Avon? Antigamente era o produto de perfume mais vendido. Se você virar o nome da nova, Avon nova. O que tem isso? Nada a ver. Nada a ver, nova era. Tá, beleza, mas o significado de Avon o que é? Na Bíblia, no grego, é iniquidade. Tem um monte de gente passando iniquidade debaixo, mas tem um monte de gente representando a iniquidade. Não era essa a intenção, mas glória a Deus. Tem muita gente representando a iniquidade, a impiedade, a crueldade, a injustiça. Tem muita gente representando isso. E glória a Deus que o Senhor abriu a nossa mente para que nós sejamos diferentes, para que nós não sejamos iguais. Que embora as pessoas, vamos dizer assim, o apóstolo Paulo, não sei se foi o apóstolo Paulo que disse isso, mas ele disse assim, quando você tiver alguém com necessidade, não somente fale do amor de Deus para ele, mas também encha a barriguinha dele. Porque como pode alguém conseguir meditar naquilo que você está falando com a barriga vazia? Então nós olhamos assim, e às vezes o que é um pedaço de pão? O que é um pão? Esses dias eu brinquei com a Nela, falei assim, olha, quem quiser ir lá na igreja pode ficar à vontade, pão e água vai ter demais. Pão é a palavra de Deus e a água é o Espírito Santo. Vai ter bastante. Pão e água. Ou seja, que você seja alimentado. Então, quando nós olhamos alguém necessitado, quando nós olhamos alguém que precisa, ela não precisa somente... você já imaginou alguém morrer de desgosto? Já imaginou isso? Alguém morrer de tanta tristeza, de angústia? Eu oro a Deus para que essas pessoas sejam salvas, libertas, e que ela consiga transmitir o amor de Deus a quem não transmitiu o amor para ela. Porque é horrível você ter uma necessidade, é horrível você precisar das pessoas e elas desdenharem de você. Isso em todas as circunstâncias. É horrível, é horrível. E só quem passou por isso, ou quem passa por isso, sabe o que significa. Então nós olhamos assim e falamos assim, Senhor, qual é o propósito disso? Qual é a dimensão disso? E imagine você, isso para mim é tristeza, dizer isso, mas uma vez eu precisei de uma cama para dormir. Uma cama. Você tem uma necessidade de você chegar num pai, e você ter essa necessidade, e esse pai olhar para você e dizer assim, não tem outro jeito, então vai ficando por aí, por esse canto. E depois, quando você dorme no sofá, no outro dia você ouve ele dizendo assim, eu vou tacar fogo nesse sofá, quero ver ele dormir aí. Aí você olha assim e você fala, meu Deus do céu, hoje eu analiso e falo assim, meu Deus, e são pessoas que pregam o Evangelho, que representam o reino, e qual é a maneira, qual é a sua credencial, o que é que ele está dando. Então isso daí trouxe para mim algo muito forte, que quando Deus começou a mudar a minha sorte, que hoje eu posso deitar numa cama, hoje eu posso ver meus filhos deitados numa cama, eu glorifico o nome do Senhor, exalto o nome do Senhor, eu falo, Senhor, que não falte a cama para a minha família, que não falte um lar para os meus filhos, e que não falte um lar para quem tem necessidade disso. Porque é inadmissível que alguém consiga fazer isso, sabe, olhando no olho. Não sei se vocês estão entendendo, se eu estou pregando, se eu estou desabafando, o que é. Mas é algo muito horrível, muito ruim. E às vezes nós olhamos assim e falamos, Senhor, a vontade que dá é que o Senhor exterminasse esse tipo de gente inútil, gente que não faz a sua vontade e ainda atrapalha os outros a fazerem.
pessoas que mentem, difamam, caluniam e fica tudo por isso mesmo. Claro que isso não vai ficar. Na hora que Deus trazer juízo, as coisas vão acontecer. Ela vai dar lá uma despercebida de que não foi comigo, mas Deus vai falar: é com você que eu estou falando. Ah, mas é com você que eu estou falando. Deus vai levar até a cama do hospital, mas que Ele vai dizer: é com você que eu estou falando, é com você que eu estou falando. Não adianta você querer jogar a culpa para ninguém, não. Agora sou eu e você. Porque quando eu disse dentro da minha palavra: meu Pai vai enviar vocês, vocês serão meu representante, qual era a sua atitude? Era para fazer o que você pensa ou era para fazer o que eu mandei você fazer? A mesma coisa a igreja, a Giovanici, nós temos que estar firmados nos nossos princípios, nos nossos valores, naquilo que o Senhor colocou dentro dos nossos corações há 16 anos atrás. E se eu vi pessoas que não mudaram ao longo dos seus 50 anos de ministério, por que eu vou mudar com 16? Porque se nós vemos um pastor com 87 anos de idade, 70 anos de casado, 67 anos de ministério, até hoje ele não mudou a sua atitude, por que eu vou mudar com 16 anos? Alguma coisa no mundo está errada, está fora do lugar, e eu não preciso ficar fora do lugar para agradar quem quer que seja. Eu não fui comissionado pelo homem, eu não fui chamado pelo homem. Eu e você, nós somos chamados pelo Senhor Deus Todo-Poderoso. Foi Ele quem nos salvou, foi Ele quem nos libertou, foi Ele quem transformou a nossa vida, foi Ele quem disse para nós ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer já está condenado. Foi Ele quem te chamou, foi Ele que te chamou. Aleluia! Se foi Ele que nos chamou, é a Ele que nós devemos satisfação. Às vezes as pessoas olham assim: ah não, mas tem pouca gente. Tem mesmo. Ah, porque é só 3. É só 3 mesmo. Quando você olha, era só 12. Quando você vê a Trindade, é Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. Porque o diaconato representa a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Então quem representa o Espírito Santo tem que estar cheio do quê? Cheio do Espírito Santo. Quem representa o Pai tem que estar cheio do quê? Cheio de realizações. E quem representa o Filho tem que estar cheio do quê? Cheio da sua palavra. E quando nós éramos 12, todo culto só tinha 12. A pastora chegava e contava 12 pessoas, 12 pessoas, 12 pessoas. Aí eu li algo, que o número 12, Jesus chamou 12 discípulos, porque servia como testemunha, ou seja, são 12 testemunhas daquilo que eu estou fazendo. Então o Senhor nos comissionou. Se Ele nos comissionou, Ele vai nos capacitar, e se Ele nos capacita, glória a Deus. Repete comigo assim: Senhor, mantenha as portas abertas, até que as vidas se acheguem, que neste lugar sempre tenha pão para eles comerem e água para eles beberem, e haja cura, transformação de vida, para que o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu ouço, eu fico imaginando, não sei se é imaginação, mas eu ouço e eu sinto uma grande marcha em direção a este lugar. Uma grande marcha. Muitas pessoas se dirigindo a esse lugar. Ah, mas eu olho assim, não vejo. Mas eu sinto isso. Há uma grande marcha. Há muitas pessoas carentes. Há muitas pessoas que precisam da gente.
Nós é que precisamos estar aptos e prontos para recepcioná-los. Estamos prontos para amar. Senhor, eu quero trazer à memória aquilo que foi no passado. Não, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Aquilo que me faz olhar para Cristo. E todas as vezes que eu vejo alguém curado, eu olho para Cristo. Amém? Louvado seja Deus. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse: recebeis o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados. E aqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. O Senhor transmitiu sobre a vida deles o Espírito Santo, e esse Espírito Santo veio sobre eles de uma forma, onde o Senhor Jesus Cristo diz assim: aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados. O que Jesus disse? Você terá o poder de perdoar os pecados. Só Jesus perdoa os pecados, e Ele transmite isso aos seus discípulos. Aqueles a quem perdoardes, ou seja, o Senhor não estava falando assim: aquele que eu perdoar o pecado, a quem você perdoar o pecado dele, serão perdoados. E aqueles a quem os retiveres, eles são retidos. Ou seja, o poder de Deus na nossa mão. Soprou sobre eles o Espírito Santo, e o que o Espírito Santo de Deus trouxe sobre a vida dos discípulos? A autoridade do Deus Todo-Poderoso. E nós temos essa autoridade. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, que Dídimo quer dizer gêmeo. Repete comigo: Dídimo quer dizer gêmeo. Aí eu te pergunto: será que Tomé tinha um irmão gêmeo? Ou ele tinha dupla personalidade? De qualquer maneira, você observa que Jesus, ele deu um nó em Tomé. Ele deu um nó, mas aquele nó glorioso mesmo. Disseram depois os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. Nós vamos pregar o Evangelho para quem acredita e para quem não acredita. Para aquele que vai duvidar. E aquele que duvida, não pense, quero que você fique bem claro, que fique bem gravado isso. Não pense que Deus faz as coisas aparecerem, os milagres, que é porque você crê. Jesus não faz milagre porque você crê. Ele não faz milagre porque você acredita. O milagre é porque tem alguém duvidando do poder de Deus. Então ele precisa ver. Porque aquele que crê em Cristo não precisa ver para crer. Eu creio sem ver mesmo. Eu sei que Jesus vai fazer mesmo. Então todos os sinais e maravilhas, aquela torre de fogo que guiou o povo no deserto, era para os incrédulos, para saber que Deus estava ali na frente. E hoje essa torre de fogo não tem mais, mas nós cremos que o Senhor Jesus Cristo continua à nossa frente. Louvado seja Deus. Ele continua agindo sobre as nossas vidas. Ele continua sendo Deus. Amém? Então, e essas coisas acontecem para o incrédulo, para aquele que não acredita. Então você não vai fazer mágica, não. Para mostrar o poder, eu vou colocar o dedo na sua testa e você vai cair de costas. Para você acreditar, eu vou ficar pulando 3 dias aqui seguidos para mostrar que não. Eu posso orar aqui, aonde estiver o enfermo, ele ser curado. Porque não sou eu que curo. É o Espírito Santo, e o nosso Deus, Ele é onipresente, Ele pode estar em todos os lugares. E Ele dá ordem aos seus anjos a nosso respeito. Então Ele pode tudo. Então se Tomé disse: de maneira nenhuma crerei se eu não ver com os meus olhos e se eu não tocar. Isso é um incrédulo.
E a incredulidade, muitas vezes, você não acha lá fora no mundo. Essa incredulidade você está achando dentro da igreja. Porque se você chega numa igreja pequena, só com um pastor e duas irmãs, ele não vai acreditar que Jesus está ali, porque ele acredita que Jesus está na multidão. Ele acredita que Jesus está lá no monte de gente. Mas ele diz dentro da sua palavra, não se importa com isso. Aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Então o povo está olhando para a multidão e Jesus está olhando para o coração. Ele não está olhando para quem é incrédulo. Ele não está olhando para quem tem o carro do ano. Ele não está olhando para quem tem a mansão no Alphaville. Ele não está se importando com a casa. Ele está se importando com o coração de cada um. Ele está se importando com o coração do jovem, com o coração da criança, com o coração do adulto, do adolescente, com o coração do idoso. Ele está se importando com o coração. Ele sempre se importou com a vida, mas não essa vida. A gente quer viver eternamente aqui, mas a nossa vida eterna não é aqui, é na glória com Cristo. Louvado seja Deus, aleluia. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Ou seja, fiquem em paz, eu estou com vocês. Depois vira para o incrédulo. Essa parte é deliciosa. Aí ele vira direto para o incrédulo. Porque na cabeça de Tomé, ele tinha que ver para crer. Mas o Senhor se fazia presente no meio deles. Ele que não estava enxergando por causa da sua incredulidade. Por causa da escama dos seus olhos. Porque ele não queria enxergar a presença de Deus. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Amém? E se alguém disser para você assim: eu sou evangélico, não, sou crente mesmo. Sou crente raiz. Não sou crente Nutella, não. Sou crente raiz mesmo. Naquela raiz bruta, daquela que foi plantada ali onde não era para não nascer nada, e nasceu algo para a glória de Deus. Então esses povos Nutella de hoje, que qualquer lutinha, não, vou sair da igreja, qualquer coisinha, não, eu preciso estar na igreja e eu preciso estar no mundo. Não, é Nutella, não é crente raiz. O crente raiz abandona tudo por amor a Cristo. Eu não tenho força, mas eu vou me esforçar para conseguir fazer isso. Tem muita gente que não está alcançando a vitória dela porque ela não quer abandonar aos seus mimos. Parece criança, não quer abandonar a chupeta, não quer abandonar a mamadeira, não quer abandonar o vício de intimidade, não quer vício íntimo. Se ela não abandonar tudo isso, ela não vai mudar nunca. E quando Jesus entra na nossa vida, Ele vem para fazer uma mudança geral, ampla, geral e sem restrição. Corpo, alma e espírito. Ele limpa o corpo, lava a alma e limpa o espírito. Ou seja, deixa intacto para que Ele possa habitar e fazer dessa criatura uma nova pessoa diante de uma sociedade corrompida. E ensinar a vencer os obstáculos. Então Ele disse: não seja incrédulo, mas seja crente, mas crente de verdade mesmo. Por isso que se nós adotássemos os louvores antigos, porque hoje a gente canta qualquer coisa, mesmo que não tenha o nome de Jesus, dá um duplo sentido, mas hoje dentro da igreja eu estou aqui adorando a Deus, mas a mesma música serve para cantar lá fora, serve para cantar para a esposa, serve para cantar, então não é para Deus, cara. O que é para Deus é direcionado, é algo na direção de Deus, para o coração de Deus, não tem curva.
É a mesma coisa alguém chegar e te dar um presente e falar assim, mas só que esse presente você vai ter que dividir. Como que você vai ganhar um presente, a pessoa te dá um presente e fala que você vai ter que dividir com seu marido? Ela trouxe um presente para você, só que você vai ter que dividir com seu marido. Não existe isso. Ou é para você ou é para o seu marido. Ou não é para ninguém. Como é que você vai adorar a Deus e depois vai adorar o mundo? Não tem como. Vai ter que mudar. Vai ter que ser crente. Aí o povo vem com essa tarde aí, o agente secreto de Deus evangélico. Aí você chega lá, tem uma denominação na televisão que ela fala assim, você que é feiticeiro, você que é macumbeiro, você que é espírita, você que é evangélico, você que é isso, você que é aquilo, aí eles são o quê? De maneira nenhuma eles falam assim, você que é crente. Ou quem é crente de verdade dobra o joelho e fala diretamente com Deus. A gente fica ali perguntando, eu comentei com a pastora esses dias, eu falei para ela assim, se Deus precisar usar um obreiro para vir trazer uma mensagem para mim, significa que Deus não está conseguindo falar comigo mais. E tudo que ele precisar falar, ele fala diretamente comigo. Ele não precisa mandar recado. Se mandou recado porque alguma coisa está diferente. Alguma coisa está mudando em você. E Deus está querendo te avisar, porque Ele mesmo já não está conseguindo falar com você. O filho pródigo, para sair da casa do pai, o que aconteceu? Ele não deu ouvidos para o pai. Ele não queria mais ouvir o que o pai estava falando. Seguiu e pagou o preço. Depois teve que retornar. Então, se Deus consegue falar com você, é com você. Faz 29 anos que Deus fala diretamente ao meu coração, e eu cansei de ficar entristecido, de chegar numa rede de profetas, num culto de profetas, num monte de lugar onde as pessoas estavam falando em línguas, e nenhuma delas se dirigia a mim. Nenhuma, eu me sentia desprezado, mais indigno. Aí Deus falava diretamente através da sua palavra ao meu coração, e eu falava assim, mas por que eu estou entristecido? Se com Moisés Deus falava pessoalmente, com Elias Deus falava pessoalmente, com Davi Deus falava através de profetas, usava Samuel. Então eu quero que Deus fale comigo pessoalmente. Com o apóstolo Paulo, Jesus falou com ele pessoalmente. Quando chamou ele pessoalmente. Cegou ele, deixou ele caído, levou ele para ser cuidado, mas 3 dias você não vai enxergar. Mas quando você sarar, você só vai enxergar o que eu quero que você enxergue. Você só vai tocar o que eu quero que você toque. Eu só quero que você faça o que eu mandar você fazer. Ser crente é ser crente. Amém? Tomé respondeu e disse, Senhor meu e Deus meu, é aquilo que a gente faz no oculto, e o Senhor vem e fala bem na cara da gente, na frente de todo mundo. Aí você vai ficar entristecido. Magoei. Vai ficar magoado com Jeová agora. Era só a gente não ficar falando nas ocultas, que Jesus não vai trazer isso às claras. Porque Ele diz, tudo aquilo que a gente fizer ocultamente, Ele vai trazer às claras. Glória a Deus. Disse-lhe Jesus, porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Ou seja, tem pessoas mais felizes que você. Você duvidou, mas teve gente que acreditou. E eu louvo a Deus pelas suas vidas. Porque se teve gente, muita gente que duvidou, vocês acreditaram. E Jesus está se importando com quem crê. Ele não está se importando com quem duvida. Quem duvida é semelhante à onda do mar. Vai e volta, vai e volta, vai e volta. Não faz outra coisa, a não ser ir e voltar, e ainda tem um limite. Agora, aquele que crê, não tem limite. Não tem limite para aquilo que Deus tem para realizar nas nossas vidas. Amém? Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos nesse livro. Esses, porém, foram escritos para que creiais. Está vendo? Esses, porém, foram escritos para que creiais que Jesus Cristo, Jesus é o Cristo. Cristo quer dizer Salvador.
o Filho de Deus, e para que crendo tenhas vida em seu nome. Amém? Para quem que é os sinais? Os sinais são para os incrédulos. Aqui diz, esses porém foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vidas em seu nome. Ou seja, você vai só vendo para crer. Amém? Só vendo para crer. Então sinais acontecem para que você creia. E se você está precisando de um sinal para você crer, no começo, para mim encerrar, no começo da minha conversão, eu dizia assim: Senhor, se o Senhor está comigo, faz isso. Se o Senhor está comigo, faz isso. E por 3 vezes eu fiz isso e deu certo. Aí quando a igreja já estava aqui embaixo, acho que a gente estava com 10, 11 anos de ministério, e eu fui fazer isso. Falei: Senhor, se o Senhor está comigo, o Senhor falou: pode parar. Pode parar, que você já não precisa disso. Você sabe que eu estou presente. Você sabe que eu estou contigo. Você não precisa ficar pedindo sinalzinho, não, porque você sabe que nós estamos juntos. E o nome do Senhor será glorificado sobre as nossas vidas. Amém? Vamos colocar de pé e encerrar essa parte. Depois nós vamos participar da ceia do Senhor. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, nós somos, ó Deus querido, representantes do Teu reino, Senhor amado, sobre a face da terra. Nós temos, Senhor amado, uma credencial celestial, Pai, para cumprir o chamado. Senhor amado, não fomos nós quem nos escolhemos, mas foi a Tua preciosidade, foi o Teu amor, Pai, quem nos chamou para representarmos o Teu reino. Que façamos isso, Senhor amado, segundo a Tua palavra, segundo a Sua vontade. Nos dá sabedoria, condições, saúde para realizarmos esse chamado, para que quando as vidas se aproximarem, Senhor amado, nós temos o pão e temos a água. Nós temos o pão vivo que desceu do céu, que alimenta, e nós temos a água do Teu Santo Espírito, Pai, que purifica de todo pecado e que limpa. Senhor Deus Todo-Poderoso, vai abençoando a Tua igreja, vai dando a ela, Senhor amado, um renovo, um crescimento do seu renovo. Pai querido, impeça, Senhor amado, as aves dos céus, Pai, de comerem, Senhor amado, a semente quando ela for plantada, quando ela for lançada no coração. Pai amado, impeça, Deus querido, através do Teu poder, Pai, impeça o inimigo de roubar, ó Pai, a semente plantada. Impeça, Senhor amado, as lutas e as adversidades de sufocarem essa semente para que ela não cresça. Pai amado, mas a abençoa, que o coração seja um coração fértil, um coração, Senhor amado, voltado para receber a semente, um coração pronto, Senhor amado, para ser abençoado, aonde o Teu nome possa ser glorificado e que ele cresça, dando frutos a 30, 60 e 100 por um, para que o Teu nome, ó Deus, seja glorificado. Em nome de Jesus Cristo, deposita, Senhor amado, sobre nós a porção do Teu Santo Espírito, como o Senhor fez com os Seus discípulos, e nos capacita, nos dá, Senhor amado, uma semana abençoada, digna da Tua presença e vitoriosa, em nome de Jesus Cristo. Amém? E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação no Santo Espírito de Deus esteja com a igreja vitoriosa de Jesus Cristo aqui reunida, e todos os irmãos digam amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Agora eu vou para outra parte.